Vida discipular, porque toda vida tem um propósito. De segunda a sexta, no canal da Segunda Igreja Batista em Gramacho, a partir das 20h30 às 21 horas. Templo da Segunda Igreja Batista em Gramacho, e hoje, de uma forma especial, dia 11 de janeiro, nós estamos indo para o 10º dia da nossa vida discipular aqui no canal da Segunda Igreja Batista em Gramacho. E hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante para você, que é a essência da adoração. Qual é verdadeiramente o sentido da vida, dos propósitos, né? Nós estamos falando que nós não estamos aqui por acaso, há um propósito debaixo do céu. A Bíblia vai dizer que tudo foi feito por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Então, se você está vivo, se você está exatamente nesse momento assistindo a essa live, pode ter certeza que há um propósito de Deus para a sua vida. Então, enquanto o pessoal está chegando, nós estamos aguardando aí o pessoal chegar, vai compartilhando, envia pelo WhatsApp, pelo Zap, pelo Face, nos ajude a crescer como igreja. E nós estamos aqui já com quase 2.500 pessoas assinando aí o canal da igreja, fazendo parte da nossa transmissão, e tem sido um tempo muito bom, muito agradável. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Domingo o culto foi muito abençoado pela manhã, à noite também nós estamos falando sobre exatamente gloriosas ruínas. Ontem foi a segunda mensagem. Se você não assistiu, entra lá no canal da igreja, da Segunda Igreja Batista em Gramacho, e assiste o culto do domingo retrasado, do domingo passado, assim. E esses dois vídeos vão trazer um esclarecimento muito abençoador da vida de Neemias, que ele vive esse tempo de angústia, tempo de restaurar a vida do seu povo, e nós estamos falando exatamente sobre isso, como restaurar as nossas ruínas. E você pode pensar, mas pastor, onde eu posso encontrar ruína na minha vida? Tudo aquilo que nós perdemos, vivemos, que foi uma experiência ruim, uma experiência difícil, pode se transformar em uma ruína. Quem sabe a perda do emprego, algo que aconteceu que te frustrou, ou de repente a sua saúde. Essas questões são questões que podem olharmos para trás e ver a ruína da vida. E nós estamos falando exatamente sobre isso. Então hoje eu quero falar vida discipular. Nós vamos continuar aqui a nossa caminhada aqui no templo da Segunda Igreja Batista em Gramacho, e o assunto hoje, ele é muito importante. Deixa aqui eu pegar a abertura para você poder se posicionar. Olha aí, essência da adoração. Qual é o propósito da sua vida? Você não está aqui por acaso. E essa é a palavra que nós estamos caminhando aí, já no 10º dia. Se você ainda não assistiu, você pode ver que estamos trabalhando exatamente o que a Bíblia diz. Primeira coisa que nós fomos discutir aqui é que tudo começa em Deus, não começa em nós. O universo, as estrelas, o cosmos foi criado para Deus, foi criado por Deus, porque tudo foi feito por Ele e para Ele. Então, quando nós falamos em vida discipular, nós estamos falando que a minha vida não é minha propriedade, mas é de Deus, foi Ele que deu a vida. Por isso que a Bíblia condena duramente a pessoa tirar a própria vida, porque ela não te pertence. Ela pertence a Deus, foi Deus que deu a vida e somente Ele deve tirá-la. E essa é a nossa visão como cristãos. Então eu quero compartilhar com você esse tema. Deixa eu pegar aqui a Bíblia aqui para a gente poder já começar a discutir. Romanos capítulo 6, versículo 13. Nós vamos falar sobre exatamente a essência da adoração, que é um propósito para a nossa vida nesse tempo. E diz assim um texto, versículo 13. Romanos 6,13. Não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Quando nós falamos em adoração, muita gente se liga à questão de música, de cantar. Faz parte a adoração da vida do cristão, mas a adoração ela não é apenas cantar, mas também testemunhar, também servir, também
ter uma vida exemplar, né, no caminho, né, que nós estamos vivendo nesse mundo. Então a palavra rendição é uma palavra para muitas pessoas nesse tempo ruim, porque nós estamos vivendo numa sociedade competitiva, as pessoas competem no trabalho, competem pela aparência, competem pela beleza, alguns querem ter mais do que outros. E essa palavra rendição é uma palavra que não cai muito bem nessa sociedade. Porque a palavra rendição, ela vai dar uma ideia de entrega, né, de derrota. Aquele exército se rendeu, aquele time se rendeu ao seu adversário e perdeu o jogo. Então, quando nós falamos de rendição, é algo que parece ser perdedor. As pessoas falam assim, eu me render é como eu mostrar que eu sou fraco. E exatamente essa é a palavra, né, que nós acabamos de ler, em oferecer, em adorar, em render-se a Deus, no sentido de que tudo que nós fazemos, a nossa própria vida, a Ele pertence, a nossa própria existência, a nosso próprio respirar pertence a Deus. Então, no contexto negativo, algumas pessoas vão pensar que render-se é como se fosse capturado pelo inimigo. Mas a Bíblia vai dizer que render-se a Deus é exatamente entregar tudo aquilo que temos, tudo que somos ao Senhor. A Bíblia vai dizer em Romanos ainda, né, no capítulo 12, o seguinte texto. Pense comigo. Meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Romanos capítulo 12, 11. Então a verdadeira adoração, ela parte no sentido de eu me entregar, de eu colocar a minha vida diante do Senhor. E isso é algo que nós precisamos pensar. Será que realmente você está se entregando a Deus? Você está realmente rendido aos pés de Cristo? Muitas pessoas às vezes entendem que a religiosidade, a igreja, só domingo, quando dá, quando eu estou afim, quando não chove, eu vou para a igreja, quando as coisas mudarem. Não, irmãos, quando nós nos rendemos a Cristo, nossa vida está completamente disponível ao Criador, ao Senhor da nossa vida. Então a verdadeira adoração é exatamente essa propiciação, essa satisfação de se entregar e servir a Deus completamente, de corpo, de alma, de espírito. Então há pessoas, né, que têm alegria de estar na casa de Deus, há outras que têm alegria de falar sobre Deus. Muita gente gosta de ler livros sobre a questão espiritual com Deus. Muitos criticam, né, dizendo que são fanáticos, que vocês estão loucos, que vocês estão viajando, né? Mas na verdade quem se rende a Cristo tem prazer nas coisas de Deus. Ele tem prazer de ir para a igreja, ele tem prazer de cantar, ele tem prazer de adorar, ele tem prazer de ser convidado para servir, ele quer se colocar à disposição, né, das pessoas para servir. Então, irmãos, esse é um tempo que nós precisamos pensar a nossa vida, pensar a nossa história, né? Então existem 3 barreiras que podem impedir a verdadeira rendição. Eu vou ler para você aqui. A primeira é o medo. Medo de se render, medo de se oferecer à causa. Segundo, o orgulho, né, de não querer ser dominado por Deus, dominado pela fé e às vezes ter os seus prazeres limitados. É o medo. E a confusão de não entender realmente o Deus que serve. Então essas coisas, medo, confusão e orgulho, são questões que podem impedir o verdadeiro cristão de se entregar à causa de Deus, de viver pelo Evangelho, de servir a causa. Então o primeiro ponto que a gente tem que aprender, que temos que ter para a nossa rendição, é confiar em Deus. Quando eu me entrego nas mãos dele, eu confio que ele cuida de mim, cuida da minha vida, cuida da minha história. Quando eu me entrego a ele, eu tiro todo o medo que nos ronda, que nos preocupa. E aí nós estamos então prontos a servir, porque Deus nos ama. Então quando eu confio, eu tiro o medo, eu confio, né? Eu me dedico, eu me lanço nos braços do Pai, para que Ele possa cuidar de mim. Então a gente precisa pensar que em Salmos tem muitas dessas passagens, falando sobre rendição, falando sobre cuidado, falando sobre viver, né, o Evangelho.
E é exatamente isso que nós precisamos expressar. A maior forma de rendição está exatamente em a demonstração do próprio Cristo, que entrega o seu Filho pela humanidade. Ele entrega o seu Filho ele se rende aos homens para morrer numa cruz, para que houvesse exatamente perdão de pecado. Então Deus não é um feitor cruel, Ele é um Deus que ama, é um Deus que cuida, é um Deus que nos ampara. Então a rendição do cristão tem que ser algo bom, maravilhoso na nossa vida. Eu entrego completamente a minha vida. Outra questão que é importante para nós, além de confiar, é de entender as nossas limitações, até onde você pode ir, até onde você pode viver. Você precisa se entregar às causas de Deus, mas sabendo que você tem limitações. Você precisa também viver, você precisa também cuidar da sua saúde, você também precisa saber até onde você pode ir. Nós não podemos, nos transformar em pessoas desequilibradas. Eu sirvo a Deus, mas eu sei também até onde eu posso ir. Você precisa entender a sua fragilidade, pedir a Deus capacitação e servi-lo. Então, por exemplo, uma pessoa de idade, por mais que ela queira se render a Cristo e servir a Deus, talvez a sua saúde, não esteja em condições de viver, por exemplo, uma obra missionária, um trabalho no meio de pessoas contaminadas, um trabalho no meio, por exemplo, de lugares difíceis de chegar. Nós temos que saber a nossa limitação, até onde eu posso ir, para que não haja exagero, para que não haja desequilíbrio. Então, render-se a Deus sai no sentido de se oferecer para servi-lo, para adorá-lo. Você não pode chamar Jesus de Senhor quando se recusa a obedecer. O discípulo obedece o seu mestre. O Evangelho nos chama a viver Cristo cada dia, cada hora, cada minuto. E a questão é, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Há muitas pessoas preocupadas com tantas coisas, com a casa, com o carro, com o dinheiro, com o sucesso. E a nossa vida, o nosso fôlego de vida, ela é como se fosse uma bola de sabão. Ela pode de uma hora para outra pipocar e acabar. Domingo agora, nós falando lá na nossa igreja, pregando, eu disse, eu nunca valorizei tanto cantar. Eu não sou cantor, não sei cantar, canto com o meu coração. Por quê, irmãos? Estamos vivendo um tempo que as pessoas estão morrendo sem ar, sem fôlego, precisando de aparelhos para poder respirar, querendo estar de repente na igreja cantando e não podem, porque estão doentes, estão limitados. E você tem fôlego, você tem a voz, você tem saúde, e muitas vezes nós estamos só pensando no nosso interesse, nos nossos propósitos, o que nós queremos para a nossa vida. E aí nós perdemos, porque Deus nos deu fôlego e enquanto eu estiver respirando, eu quero fazer da minha vida o propósito de adorar ao Senhor. Então a melhor forma de viver, todas as pessoas com o tempo se rendem a algo ou alguém. Se não for a Deus, se renderá a opiniões ou expectativa dos outros, se renderá ao dinheiro, ao rancor, ao medo, ao orgulho, à luxúria ou ao ego. Você foi feito para adorar a Deus. E se fracassar em adorá-lo, encontrará outras coisas, que seriam então os ídolos, às quais entregará a sua própria vida. Você é livre para escolher a quem se entrega, mas não ficará livre das consequências das suas escolhas. Então isso aqui é algo muito bom para a gente pensar, para a gente poder analisar aqui o seguinte: você é livre para escolher quais são as suas prioridades. Você pode ficar preso no seu trabalho, no seu sucesso, na sua fama. Você pode ficar preso às suas escolhas de lazer, de viver uma vida de balada, de festa, mas verdadeiramente você vai perder e vai ser responsável pelas consequências das escolhas que você fizer. Então, meus irmãos, a gente precisa pensar sobre isso nesta noite, falando sobre a essência da adoração. A adoração não é só música, a adoração é vida no altar. Quando você vem para a casa de Deus, você já está adorando. Quando sai de casa, troca sua roupa, pega o seu carro, você está adorando. Está chovendo, está fazendo sol, você está vindo na chuva ou no calor, você está adorando. Quando você serve a Deus com seus bens, aquilo que Deus tem te dado todos os meses para poder manter a sua vida, manter o seu lazer ou a sua comida, você então reconhece que tudo vem de Deus, aí você deposita o seu dízimo e a sua oferta
Não para a igreja, não para diácono, não para pastor, mas você oferta seu dízimo ao Senhor, sabendo que Deus vê o que você está fazendo. Isso é uma forma de adoração. Lembra da viúva? Ela adorou com o que ela tinha, mas ela adorou. Ela serviu a Deus e Jesus viu o que ela estava fazendo, porque ela fez de coração. E é isso que Deus nos chama a viver esse tempo, segundo a Igreja Batista em Gramacho. Nós precisamos ser verdadeiros adoradores em tudo, no trabalho da igreja, na adoração, no serviço, no amor ao próximo, na entrega das nossas ofertas, entendendo que Deus é o Senhor de todas as coisas. Então eu quero convidar você a escrever aí, se você quiser escrever, né? Coloque aí um exemplo de adoração para o que você acha que é legal um cristão fazer. Coloque aí, né, um exemplo aí daquilo que talvez Deus possa estar falando ao seu coração e nós vamos cada dia mais crescer nesse sentido. Então vamos lá, olha aí a essência da adoração. Qual é o propósito da sua vida? Você não está aqui por acaso, ok? É para a gente pensar aí, analisar direitinho o que está acontecendo. Porque é exatamente isso, irmãos. Muitas pessoas estão perdendo a alegria de viver porque perderam o propósito. Nós cristãos temos um propósito, servir ao Senhor. E não podemos permitir que a tristeza, ou a angústia, ou as dificuldades possam invadir o nosso coração. Tá ok, pessoal? Então nós vamos orar, eu sei que o pessoal está chegando aí, os pedidos estão aparecendo. Nós vamos incluir todos esses pedidos aí exatamente a Deus e nós vamos orar para que o Senhor nos dê força nesse tempo. Domingo foi um domingo abençoado, irmãos. Eu sei que a internet está transmitindo o culto aqui, mas se tem alguém aí assistindo pela internet, né, o culto de domingo, irmãos, não tem nada igual a estar presente, tá bom? Então deixa o comodismo de lado, deixa a preguiça, não é porque você vai assistir o culto pelo celular que você vai deixar de vir ao culto do templo. O que eu falei aqui? Quando você sai de casa para ir ao templo, você já está adorando, você já está cultuando, você já está se alegrando. Então nós precisamos valorizar. Internet é comunicação, presencial é comunhão, é quando os irmãos estão juntos lá buscando a presença de Deus. A igreja está segura, com álcool gel, cumprindo todo o rigor, né, da administração de separação, e isso é um exemplo, porque já vai para 1 ano com esse coronavírus aí, nós não perdemos nenhum membro. Por quê? Porque a igreja está cumprindo seu papel, está fazendo exatamente aquilo que deve fazer. Álcool gel, usar, por exemplo, máscara, essas coisas não podem deixar de ser feitas. Apesar que nós cremos que Deus é um Deus que nos proporciona segurança, mas nós não podemos deixar com que a fragilidade da vida possa nos levar. Temos que continuar nos protegendo, confiando em Deus e cumprindo os propósitos de Deus na nossa vida. Tá bom, pessoal? Vamos orar então, vamos falar com Deus. Eu espero que você esteja bem. Hoje é dia 11 de janeiro, amanhã estarei de volta aqui, louvando e buscando a presença do Senhor para a sua vida. Não esqueça, a essência da adoração é a entrega, a rendição. É nos colocar verdadeiramente à disposição do Senhor para que Ele possa fazer a diferença assim na nossa vida. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos, vamos orar. E que Deus assim nos ajude, incluindo aí todos os pedidos que estão sendo feitos aí nessa live. Pai querido, rendemos graças por mais uma noite de louvor e adoração ao Teu nome. Agora, ó Pai, eu quero Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Eu quero abençoar a vida de cada pessoa que está assistindo essa live. Ó Deus, entra com o Teu Espírito, trazendo paz, alegria, cura, milagres, restauração para a glória do Teu nome. Ó Pai, que cada um de nós possamos ser, ó Deus, abençoados pela Tua presença. Perdoa, Pai, o nosso pecado. Nos ajuda, Deus, a viver a essência verdadeira da adoração, da entrega absoluta da nossa vida, do nosso tempo, do nosso dom, do nosso talento, a entrega das nossas finanças, a entrega da nossa sabedoria para servir ao Senhor acima de todas as coisas. Que verdadeiramente a nossa vida tem um propósito debaixo do céu. Abençoe cada irmão que aqui está, é o que eu oro, e cada pedido também, Senhor, que está nessa live. É o que eu oro e Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Valeu, pessoal. Deus abençoe a todos. Vamos então
caminhar, né, para o término exatamente dessa mensagem, dessa reflexão, a essência da adoração, que é a entrega, que para muitas pessoas pode ser algo de perder, mas a palavra diz que se entregar plenamente a Deus, até o nosso próprio corpo, a sacrifício vivo ao Senhor, que possamos fazer como um cristianismo verdadeiro e um cristianismo simples. Tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos. Nós voltamos então amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique aí com a visão da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Um abraço, pessoal. Boa noite, graça e paz. Amanhã, 8h30, estou de volta, se o Senhor assim nos permitir. Uma grande tempestade geralmente permanece a dor e o entendimento da necessidade de construir tudo novamente. As tempestades podem ser diversas em nossa vida, como a doença, a perda do emprego, o luto, a falta de recursos para o sonho desejado e relacionamentos quebrados. 2020 não foi um ano fácil para ninguém. Observamos as igrejas paralisarem seus cultos e o índice de morte subir a cada dia. Nosso sorriso ficou por trás das máscaras no dia a dia. Precisamos recomeçar e escrever uma nova história. Precisamos construir nossa casa na rocha firme para suportar a tempestade, firme diante do vento contrário. Por isso, 2021 é o ano de construir uma nova história, novos sonhos, novas realizações, novos relacionamentos. Segunda Igreja Batista em Gramacho, uma igreja acolhedora, uma família para pertencer.